Olá! O mundo criado pelo mestre dos quadrinhos, Maurício de Souza, mexe com o imaginário dos brasileiros e atravessa gerações. Já são 60 anos de sucesso. Afinal, quem não se identifica com a comilona Magali? Ou trocava as letras quando era criança, ou tem um filho que faz a mesma coisa, daí a semelhança com Cebolinha, o Cascão. Cascão então nem se fala. Fora a Mônica, líder da turminha. Tem muita gente com a personalidade forte dela por aí. Ai, Cebolinha! Nha, 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 nha. Vem cá, eu te pego, seu peixe! Ai, onde foi que se meteu aquele moleque impertinente? Sem falar no Chico Bento, que é a cara daquele seu primo do interior. Sem contar os outros integrantes tão queridos da turminha, a Turma da Mônica. A identificação com os personagens vem justamente da inspiração do autor, das pessoas que conviviam com ele. Vizinhos, amigos. Ele, Maurício de Souza, o meu convidado do Iluminuras de hoje. Nós falamos sobre o mercado editorial. Ele é líder de vendas, tem mais de 1 bilhão de revistinhas publicadas. Os desafios de escrever para criança e as novidades da marca que vem por aí. Agora você não me escapa! Onde ele se meteu? Maurício de Souza, é um prazer, uma honra. Estou emocionada aqui porque eu também aprendi a ler com seus gibis. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Obrigado, eu fico agradecido e muito vaidoso de falar com vocês sobre esses assuntos nascidos aí. No Supremo Tribunal Federal, né? No dia a dia. Virtualmente, mas está presente no Supremo. Bom, Maurício, como e quando começou o seu encantamento pelos quadrinhos? Você vem de uma família de artistas, poetas, né? Eu nasci numa casa humilde, pequenininha. Agora que eu sei que é pequena, porque eu visitei a casa agora recentemente, eu falei, nossa, mas para mim era tão grande, cabia toda a minha família, pai, mãe, minhas irmãs, é pequenininho. Aquele negócio, criança, você vê de um jeito, depois você cresce, vê de... Mas matei a saudade, e naquela casa, afinal de contas, que começou tudo porque eu achei um livro, uma revista, quadrinhos, na rua, jogada fora, desbeiçada, sem capa, e eu não conhecia aquilo. Devia ter meus 4 anos, 5 anos. Achei, peguei, tinha umas figurinhas bonitinhas, coloridas, inclusive. Falei, vou levar para casa. Levei, dei para a mamãe. Mamãe, olha o que é isso daqui. Ela falou, isso é história em quadrinhos, isso é um gibi. Lê para mim. Pois não. Então, mamãe começou a ler. Por quê? Não escapou mais. Eu queria todo dia que ela lesse. Não só aquele gibi, mas o meu pai começava a me presentear com mais gibis, já que eu gostava. Ele trazia mais gibi. Eu pedia para minha mãe ler. Até que um dia ela falou, olha, meu filho, eu tenho muita coisa para fazer em casa, não dá para eu ler toda hora que você pede, então eu vou fazer uma coisa, eu vou ensinar você a ler. Eu tinha 4 anos. E começou, com letrinha, sílaba, palavras, frases, tudo mais. E eu fico ficando cada vez mais encantado e treinando. 3 para 4 meses eu estava lendo. Liberei a minha mãe. Então eu fiquei durante muito tempo lendo só gibi, conhecendo os personagens, super-heróis daquele tempo, era a década de 40. Eu queria mais. O mais, para quem lê muito gibi, não é mais gibi, é livro. Você começa a se encantar e querer uma coisa mais profunda. Você quer ver o que quer dizer aquelas letrinhas sem imagem. Você vai criar a imagem na cabeça, né? Daí então meu pai começou a me bombardear com livrinhos infantis também. Primeiros livros, Lobato. Sítio do Capão Amarelo, que eu estou aqui com ele numa releitura atual. Ai, que legal, que lindo! Lindo. Ele é daquele tamanho do almanaque? É maior que o almanaque? Maior. Então essa é uma coleção que fez uma releitura do Lobato, e eu me lembro que eu lia
eu lia junto com os gibis, eu lia Lobato também. Foi os meus primeiros livros na infância foram do Lobato. Mas aí comecei a estudar mais, cresci e tudo mais. Eu queria mais livros, cada vez mais. Eu cheguei na adolescência lendo um livro por dia. E eu fazia questão de começar, voltava do colégio, almoçava e começava a ler, e atravessava até a madrugada lendo para terminar de ler um livro por dia. Era uma competição que eu fazia comigo mesmo. E com isso, logicamente, meu português foi lá para as alturas, minha curiosidade também, vontade de ler mais, conhecer autores. E isso me levou, depois que eu fiquei adulto, a trabalhar num jornal como jornalista, repórter policial. Você ficou cerca de 5 anos como repórter investigativo, né? 5 anos, foi ótimo. Agora, teve uma coisa, no começo da profissão de repórter, levei um susto, porque eu tinha vindo de tanta leitura inclusive clássica, né? Essa de Queiroz, Machado de Assis, tudo mais, tal, que o meu português era por aí. Estava com aquele estilão, classicão. Rebuscado, né? Aquela coisa. Cheguei na redação, o chefe de redação falou: Maurício, elimine adjetivos, opiniões, não precisa escrever nada, enxugue. É uma leitura concisa, uma escrita concisa. É o que, onde, como, porquê, e acabou. Eu falei: meu Deus, vou jogar fora meus Machados de Assis, meus Essa de Queiroz. Mas, tudo bem. E comecei, então, a escrever da maneira direta, objetiva, necessária para reportagem, principalmente para reportagem policial. Eu não sabia que, naqueles momentos, eu estava me preparando para escrever um português, para usar um português direto, objetivo, conciso, que é necessário dentro do balão da história em quadrinhos. Eu não fazia história em quadrinhos ainda, mas eu estava treinando para escrever do jeito necessário para na história em quadrinhos. Ao mesmo tempo, na redação, chegava todo o material dos Estados Unidos, dos sindicatos que distribuíam histórias em quadrinhos americanos para o mundo todo, né? Dominavam o mundo. Então, eu perguntei para o relator-chefe: vocês me passam todo o material que os americanos mandarem, que eu quero estudar um pouquinho como é que eles fazem, porque eu quero fazer a mesma coisa depois. Eles começaram a me dar correspondência, explicar como é que vendia, como é que traduzia, como é que fazia marketing, etc, etc. Eu fiz um curso na redação, enquanto eu era repórter, um curso de produção e distribuição de história em quadrinhos. E eu não tinha inventado o meu quadrinho ainda, mas, em seguida, eu fiz, no ano de 1959, eu joguei no jornal o meu primeiro personagem, os dois, Bidu e Franjinha. E eu fiz a primeira tira, falei com o relator-chefe: vocês publicam? Publicamos, tá boa, tá bonitinho. Pagam? Pagamos. Então, minha demissão de repórter, eu quero ser desenhista de história em quadrinhos a partir de agora. Toparam, daí não me seguraram mais. Eu já sabia tudo que os americanos faziam, como é que eles faziam, estava treinando nas primeiras tiras, os personagens estavam meio para lá, para cá ainda, estava buscando o meu estilo, que veio até agora, e daí as minhas ambições, os meus sonhos começaram a se realizar. Foi difícil no começo, foi trabalhoso, era eu enfrentar todos os sindicatos americanos que invadiam o Brasil com produtos baratinhos, vendiam aqui preço de banana, e eu precisava cobrar alguma coisa. Precisava, então, nivelar o que eu cobrava no preço do material americano, que era baratinho. Então, foi uma dureza no início para competir. Mas valeu a pena, e também foi rápido, porque 10 anos depois, elas já estavam sendo publicadas por mais de 300 jornais, não foi isso? E outra coisa, Maurício, você foi eleito pelas crianças. Você não tinha esse propósito, né? Foi sucesso. As crianças amaram. Porque os personagens eram crianças. Por que era criança? Porque quando eu comecei a escrever, eu só me lembrava de coisas da minha infância. Então, eu buscava, na minha infância, os temas, os jeitos, a maneira,
como é que se falava, o que acontecia. E como eu botei no jornal, que é um produto para adulto, as tirinhas infantis, a criançada pegava o jornal do pai e começava a ir atrás do Bidu, do Franjinha primeiro, do Cebolinha e tudo mais. Então, quando eu vi, eu estava fazendo história para criança. Mas eu não sabia no início, não foi a proposta, não tinha calculado isso, né? Foi aqueles acidentes de percurso lindos que acontecem na vida. Alguns te assustam, outros te ajudam e outros te encaminham para algum lugar. E são quantos personagens já? Você começou com os dois e quem veio depois foi o Cebolinha? Cebolinha, depois vieram as filhas também, que me inspiraram, os personagens femininos. Eu só tinha personagem homem no início. Porque eu me lembrava do moleque que eu era, que eu tinha sido, e dos meus amiguinhos. Daí alguém na redação me chamou a atenção. Oh, que nem as mulheres, você não sabe fazer história de mulher? Eu falei, meu Deus, eu não sei, eu acho que... É que eu não sei como é que mulher pensa, reage. Se eu puser uma coisa falsa aqui, não vai dar certo. Daí eu falei, não, peraí, em casa eu tenho 3 filhinhas, que são já, tem tudo de uma mulher. As reações são femininas. E a mais velha é lindinha, delicada, gentil com as irmãzinhas. A Mônica é meio brabinha, quer brigar toda hora. E tem o coelho, ela puxa o coelho pela casa, um coelhão. E lá no canto, lá na cozinha, está a Magali comendo uma melancia inteirinha. Eu sei como são as mulheres. Como é a mulher brava, como é a mulher gulosa, como é a mulher delicada. As minhas filhas estão ali me mostrando. Então eu fui em cima das filhas, depois de outros filhos, depois de amigos conhecidos, eu fui criando os personagens cada vez mais humanizados. Todo mundo conhece, tem uma amiga, uma pessoa na família que parece com a Mônica, com a Magali, com o Cebolinha, com o Cascão. O pessoal nega, mas tem. Maurício, você tem 9 filhos. Todos os filhos estão aqui como personagens na Turminha da Mônica? Eu que não fizesse isso. Já tenho neto se queixando. Por que eu não estou na história, vovô? E vem vindo os bisnetos que vão falar a mesma coisa. Tomara que eles tenham uma personalidade bem diferenciada, para ter novos personagens com características também estupendas, fantásticas. Vem vindo aí. Tem o neto da Mônica, nasceu personagem. Marquinhos, a gente chama de Marquinhos, né? Ele é um personagem. Ele é muito gozado, inteligente. Aliás, todas as crianças, se você der corda, se você der liberdade e cuidar com carinho, todos eles são fantásticos para te passar mensagens, para te passar até umas chamadinhas. Por que preciso fazer isso? Por que preciso fazer aquilo? Por que a gente é obrigado a fazer isso? Não é obrigado, é necessário. Tomar banho é necessário. E você procura sempre passar essas mensagens, esses valores. Eles brigam, mas eles se resolvem, né? Um protege o outro ali. Não tem, assim, violência, essas coisas mais pesadas, né? Você procura passar isso, o respeito. Desde o início, né? Eu observo que o seu trabalho preza muito por esse lado. Desde o início da minha vida, porque eu tive uma infância igual a dos meus personagens. Eu brincava livremente, minha família era carinhosa, era atuante em volta de mim. Então, eu não tive dramas, felizmente. Me sinto privilegiado pela família que eu tive e que me acolheu, orientou e também serviu de exemplo. Meu pai desenhando, me explicando como é que fazia uma cor e outra cor, como é que pegava o lápis de cor, juntava uma cor com outra, uma dava outra cor, declamando as poesias dele para mim. E a minha mãe também. Minha mãe fazia poesia caipira, com o jeito caipira. E era uma competição entre meu pai e minha mãe, né? Eu gostava muito das poesias da minha mãe, do jeito caipira, provavelmente por isso que eu queria Chico Bento, veio desse contato com... E não só contato com as poesias da minha mãe, contato com a minha família. Eu tenho um lado da família
morava na roça e tinha o sotaque do Chico Bento. Uhum. Então, na minha casa, na casa da minha avó, por exemplo, da avó Adita, eu falava com dois sotaques, né? O citadino, o da cidade, e o da roça. Assim eu me fazia entender melhor. Eu falei, quem não tem aquele primo, aquele amigo do interior se identifica, tem essa questão forte de identificação, né? E você se inspirou o quê? No vizinho, no amigo, a tua convivência ali? Eu me inspirei no que eu vivi, realmente, e nas pessoas com quem eu estive perto, conversando, vivenciando também. A melhor coisa para você criar um personagem de teatro, de cinema, qualquer coisa, pega alguém que você conhece bem, dá uma estudada, vê como é que ele reage em certas situações, e daí você escreve a respeito. Sem dúvida que ele vai se identificar com alguém que está vendo, lendo, assistindo, qualquer coisa assim. Maurício, 60 anos de sucesso. Completamos em 2019, né? 60 anos, a marca. Qual o segredo? Continuar respirando com gosto. E você está sempre ali administrando tudo, você não deixa de participar, de acompanhar. Isso é importante, essa tua visão também de empresário. Eu acho que eu fui aprendendo isso no tempo. Quando eu fazia as tirinhas era de um jeito, quando eu fazia as revistas era de outro jeito. Agora, quando eu fazia cinema, é outro tipo de atenção que necessita. E é um aprendizado. Sempre são aprendizados que a gente vai acumulando, e vai aprendendo a fazer, aprendendo a realizar, principalmente se você domina bem o seu plantel, se você domina bem os personagens, se você evolui com eles, não só no personagem, mas também no caso da comunicação. Eu tive também aquelas coisas de sorte, né? Eu tive 10 filhos. Durante 50 anos eu tive 10 filhos. Eu aprendi a falar com a língua de cada tribo, no seu tempo. Então, eu estava sempre conversando com a linguagem da hora, do tempo, do momento. Isso também me ajudava na hora de criar as histórias, criar os personagens e tudo mais. Eu me abri para o mundo, abarquei, vi como é que era, como é que se falava, como é que se vivia, e joguei na história em quadrinhos num estilo suave, tranquilo, sem violência e com, logicamente, aqui ou ali, alguma mensagem comportamental. Afinal, eu estava falando com crianças. Era como se eu estivesse falando com o leitor transformado em filho meu. Uhum. Inclusive, você também agrega nas obras os assuntos da atualidade, as questões socioeconômicas, digamos assim, estão presentes também na tua obra, né? A partir de momentos em que eu via alguma coisa acontecer, ou que havia uma nova tendência, novas manias, novas descobertas sociais, inclusive, aberturas sociais. Então, por exemplo, eu criei os personagens, muitos personagens, e de repente me dei conta de que, embora eu estivesse copiando minha infância um pouco, minha vida, eu me esqueci que eu tinha amigos com deficiência física, que tinha amigos negros, que eu tinha amigos japoneses, que eu tinha amigos diversificados. Falei, então, nossa, minha história tá manca, tá faltando alguma coisa, tá faltando perninha aí. Eu vou criar personagem, então, por exemplo, com algum tipo de deficiência. Que isso vai ser interessante, primeiro porque, logicamente, vai juntar crianças, vai aprendendo também nesse trabalho como agir na vida real. Tratar dos assuntos ligados a um cadeirante ou a uma criança com síndrome de Down. Fui puxando e me baseando em gente que eu conhecia. Eu trazia para o estúdio os atletas paralímpicos para me contarem como é que eles viviam, como é que eles enfrentavam os problemas da calçada quebrada, e assim, os problemas às vezes de preconceito também. Daí
fui falar com a Dorina Noil, da Fundação Uhum. de Cegos Dorina Noil, fui falar, como é que é cego? Como é que é ser cego, Dorina? Como é que você faz? Como é que você faz para escolher a roupa? Ela era muito vaidosa. Ela falava, não, lógico, tem alguém que me ajuda, mas eu sei, como em criança, eu enxerguei durante algum tempo, eu me lembro das cores. Então agora eu escolho pela cor. Hoje eu quero me vestir de rosa. E daí o pessoal ajudava ela a se vestir do jeito que ela precisava, né? E outras coisas, outros truquezinhos que ela me ensinou. Por exemplo, ela falou, você vai criar um personagem, não fala que o personagem é deficiente visual, fala que é cego. Senão o pessoal não vai pegar a coisa no tamanho certo. Então, com isso e com outros casos, tipo a menininha que me orientou quanto à síndrome de Down, a, a Tati, ela era uma belezinha, esperta, inteligente e tudo mais. A mãe cuidou muito bem, preparou para ela entender das coisas. Hoje, ela é produtora teatral e ela participa, às vezes, das peças que ela mesma cria, escreve e tudo mais. Então, a gente abriu caminho aí para uma porção de crianças que tinham algum tipo de deficiência, autistas, por exemplo, né? Então, esse estudo humaniza a história e, ao mesmo tempo, prepara a criança que está lendo para sentir e saber que não deve haver preconceito. Deve haver realmente uma união de inteligências, de oportunidades e de alegria de viver. Agora, como é que você consegue colocar tudo isso em 3 linhas ali no máximo, no balãozinho? É difícil, né? É estudo, eu preparo. Quem lê história em quadrinhos como eu li desde 4, 5 anos, eu adquiri uma técnica que não fui eu que inventei. Os americanos eram bons nisso, e tanto que com Hollywood eles invadiram o mundo, né? E com isso eu fui aprendendo a tratar dos assuntos mais diversos num ritmo e de uma maneira, num cruzamento de informações que é acessível ao leitor. E, logicamente, na dosagem certa para o pessoal entender o que nós estamos querendo passar, né? Bom, Turma da Mônica Jovem. Quando você criou, eu imagino, né, que muita gente, ai, você vai acabar com a minha infância, a Mônica criança, agora a Mônica cresceu, a Mônica não pode crescer. Eu também fiquei assim, achei estranho. Ai, Mônica jovem. Mas foi sucesso, a inspiração do mangá, quer dizer, você está sempre se renovando, né? E qual que é a linguagem, os assuntos da Turma da Mônica jovem? Quem que lê? Qual é o teu público dessa faixa etária? Eu tenho filhos jovens que me ajudam tremendamente. Aham. A, a minha diretora de conteúdo é a Marina, minha filha. Então, ela tem tudo para me oferecer da vida dela, do conhecimento dela. E não só ela, o Mauro, meu filho, cuida da parte de teatro, shows, espetáculos, e também conhece tudo. Então eu posso, com meus filhos, eu posso buscar parte da vida vivida com conhecimento de causa, com vivência. Ainda bem que eu tenho bastante filho para isso. Além disso, tenho funcionários muito capazes que também continuam evoluindo. Nós estamos sempre nos reinventando, porque o mundo, acontece isso com o mundo. Então nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Parece que a Mônica tá falando de uma coisa importante. Que coisa? É só uma música melosa de amor. A Mônica tá falando daquela excursão que a gente fez pra Vila da Serra. Ah, é, pode crer. Mônica, tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Sabe quando você sente que seus amigos de infância não são mais tão seus amigos assim? E olha, para acompanhar isso, eu tenho que camelar, eu tenho que correr, andar e gostar disso. Bom, e você me disse que, falando dos seus filhos, né, é uma empresa familiar, não tem sócios? Eu sempre tive medo de ter sócio, porque de repente um sócio entra, de repente com uma boa situação em termos de ações, que seja, e ele fala, olha, Maurício, legal, a sua firma é maravilhosa, mas esse vestido da Mônica vermelho já deu. Melhor você trocar a cor do vestido. Faz xadrez escocês, a moda agora e tudo mais. Eu tinha esses pesadelos de vez em quando. Falei, ó, eu vou tentar administrar a minha empresa
Ela que não vá lá para o alto, não se transforme numa firma me dando milhões e milhões, me transforme em dono de iates e tudo mais. Não quero isso. Eu quero viver a empresa, viver a criação, viver os personagens. E, ao mesmo tempo, com isso, eu vou viver junto com os leitores. Por isso que eu estou no Twitter toda hora, estou sentindo, sabendo, ouvindo críticas, orientação, ideias e tudo mais. Isso, para mim, é um alimento espiritual. Bom, mas quando você começou, a Disney era líder, né, de venda de revistinhas e tal, você competia ali com a Disney. Depois isso se inverteu. O mercado mudou completamente, você está no topo ali. Vamos dizer que a coisa deu certo. Que bom, e muito certo, porque tem parque de diversão, tem plataformas hoje de streaming, filmes. Abaixa, Cascão! A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão rápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você? Sei litar as pessoas como ninguém. Como é que surgiu a ideia de filme? Filme, eu já fazia desenho animado, por exemplo, cinema e tudo mais. Mas desenho animado é um produto muito caro para fazer, e fazer bem feito, você precisa de investimentos grandes. Então, de vez em quando, eu inventava fazer um desenho, ia buscar dinheiro em algum lugar, pegava gente para me ajudar, tudo mais, mas ainda é caro. O filme ao vivo, o live action, é mais barato e funciona, no meu entender, funciona se você acertar com o diretor, com os personagens ou com os artistas, dá uma beleza de resultado. E deu. Laços foi bilheteria, uma das maiores, se não a maior bilheteria do ano. E milhões de espectadores. Bem, vem vindo outro aí, Lições, sai em dezembro, e já estamos nos preparando. E nesse filme, eu vou contar uma novidadezinha. Nesse filme, Lições, a Turma da Mônica entra na escola. Então a história vai se passar com a turminha na idade escolar. É diferente. Nem no gibi a Turma da Mônica está na escola. Agora vai estrear no cinema na escola. E o filme está lindo, bonito, maravilhoso. O Daniel Rezende, meu diretor, não é o diretor do filme, e ele topou fazer o segundo filme. Eu agradeci a Deus por isso, porque ele é maravilhoso, ele é um diretor maravilhoso. E para ele, a Turma da Mônica existe. Eu acho que ele vê a Turma da Mônica andando em volta. Então, vem filme e cinema. E temos já ideia no terceiro filme, que esse eu não posso mencionar nada dele. Mas já estamos planejando o terceiro filme também. Olha só, a sua produção se mantém ativa, eu sei disso, e os personagens não param de surgir, né? Quantos personagens vocês criam em média? Claro que tem os fixos, né? A gente não tem um plano de criar em determinado tempo. Vem uma boa ideia, há uma demanda por parte do público de um tipo de personagem assim, 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 a gente inventa, faz, vai buscar, se inspira e faz mais belezinha aí. Maurício, uma curiosidade agora. Por que alguns personagens têm sapatos, outros não? Olha, eu tô vendo aqui. O Cebolinha tem sapatos. Daqui a pouco veio a Mônica, já veio descalço. Chico Bento. Tem até botina. Sim, sim. Por que isso? O Cascão, a Magali, o Chaveco. Não aparece, o sapato dele não aparece. Né? Porque nasceram sem. Detalhe, quando eu comecei a desenhar, eu não tinha uma grande equipe. E eu comecei a criar muitos personagens, tirinhas para os jornais, e os jornais pedindo mais, uma demanda muito grande. E eu estava afogado no trabalho. Eu dormia alta madrugada e continuava trabalhando para atender aos jornais. Até que chegou um dia, eu me peguei sem condições de atender a demanda, a não ser que eu economizasse algum tempo. Aonde é que eu podia economizar? Deixa eu ver. O que é que eu vou deixar de fazer? Eu vou deixar de fazer sapatos, os personagens que eu criar a partir de agora. Sapatos de trabalho.
Então, os personagens foram nascendo sem sapato e o público aceitou, ninguém achou ruim, ninguém achou esquisito. Agora tem essa curiosidade, Sim. uma curiosidade, mas o pessoal já aceitou o personagem. Então, estão aceitando com ou sem sapato, estão aceitando. Ah, eu não tinha, então, tempo de desenhar sapato. Os personagens que nasceram sem sapatos continuam sem sapatos, porque não se pode mudar a característica do personagem no desenho, né? Os que nasceram com sapato, eu não podia tirar o sapato. Eu continuei desenhando o sapato do Cebolinha, sapato do, dos outros personagens, Chico Bento, etc, etc. Foi assim. A criançada vive escrevendo para mim, no Twitter, inclusive, no Instagram, perguntando isso. Eu preciso, de vez em quando, repetir, repetir, repetir. É uma curiosidade, mas é engraçado mesmo, né? Bom, você falou que não pode mudar os personagens e tal, porque tem essa identificação. E o seu traço é bem limpo, é clean, digamos assim, né? Você também não faz grandes misturas nas cores. Isso já foi pensado dessa forma? No início era clean, porque eu não sabia fazer de outro jeito. Os traços eram simples, porque eu estava já desde o começo com pressa de terminar a tirinha para mandar para o jornal. Então nasceu um estilo despojado. Não tem muitos cenários, não tem muita coisa, mas ao mesmo tempo o essencial está ali. Desde os personagens, a ambientação, o layout e tudo mais, está tudo ali. Com isso também criamos um estilo meio novo também de história em quadrinhos. Tem uma grande empresa estrangeira que está pedindo para eu fazer o reestudo dos personagens deles no meu estilo. Mais limpinho, mais direto, mais... não sei como é que eu falaria, mais simples. Então eu fiquei até muito... Eu não posso dizer ainda o nome, mas eu fiquei muito honrado com um grande conglomerado aí de comunicação solicitar um estudo meu dos personagens deles com o jeitão da Turma da Mônica. Eu não sei qual deles que vai ficar sem sapato. Mas isso não tem nenhuma surpresa, porque eu estou conversando com o mestre dos quadrinhos nacionais. As tuas revistinhas, elas também foram publicadas em outros idiomas, vários. A revista do Ronaldinho, se eu não me engano, Ronaldo, outros personagens do futebol, foram um sucesso? O Ronaldinho mais fez sucesso, foi para quase 40 países. Nossa. O auge do Ronaldinho foi uma beleza, né? Uhum. E eram historinhas muito bonitinhas, muito gostosas também. Como antes dele, o Pelezinho também fez sucesso. Sim. Vamos ter a publicação da Mônica adulta? Porque tivemos a Mônica jovem, a Mônica vai crescer. Quando você mencionou que o pessoal estava envelhecendo, não, virando adulto, eu ia explicar para você que tem um plano, vamos dizer, um pouquinho bloqueado pela necessidade de muito trabalho e muitos cuidados, o plano da Turma da Mônica adulta. Lá quando a Mônica tiver seus 25 anos, estiver casando com o Cebolinha, estiver tendo neném e tudo mais, eu vou ter que fazer isso. Porque a garotada que está lendo Turma da Jovem já vai estar exigindo, querendo material também mais adulto, com temas também mais avançados, talvez. E só na Turma da Mônica adulta é que eu vou poder ter a liberdade de contar as histórias como elas acontecem. E de preferência com o meu jeitão, né? Sem violência, com mensagens positivas, alegres, divertidas e assim por diante. Então, vem aí, eu não sei quando, porque eu vou precisar de jornalista, porque a minha história vai ser cronológica. Ela vai se passar, se a Mônica começa a série com 25 anos, no ano seguinte ela vai ter 26, 27, 28, ao mesmo tempo que o leitor também vai galgando os aniversários, passando de ano para ano. Isso exige, logicamente, um jornalista no meio da redação, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, de gente que eu vou ter que ter na redação para orientar os nossos desenhistas. Maurício, desde março você está cumprindo a quarentena, né, isolado.
né? Tem até uma foto que viralizou, você com seu filho mais novo, a foto linda, né, com o vidro ali, viralizou nas redes sociais. Mas na quarentena você está produzindo, te inspira de alguma forma? A Covid-19, a pandemia, estará nas próximas revistinhas, nas historinhas? Eu vou verificar, vou conversar com o meu pessoal todo, para ver se o Covid não ficou marcado de uma maneira muito trágica, muito ruim, se lembrar. Então, isso daí, depois que for passando, que a gente olhar que tem avanços no controle da moléstia aí, daí nós vamos decidir. Por enquanto, vamos aprendendo algumas coisas. Por exemplo, eu adorei, estou na minha casa, com o telefone do lado, conversando na hora que eu quero com qualquer funcionário meu, coisa que eu não consigo no estúdio. Ah, eu quero falar com fulano. Ah, ele saiu. Ah, foi tomar café. Ele não veio hoje. Aqui não. Todos os meus funcionários estão nas suas casas, com seus telefones do lado ou seu computador, e eu falo com eles instantaneamente. Isso é uma beleza. Eu não tinha isso. E é bom que você está muito bem acompanhado. Olha que turminha maravilhosa. E as suas companhias, a turminha aí atrás, ó. Você tem uma turminha linda aí atrás no escritório. As revistinhas, o Horácio, o Bidu. Sítio de Capão Amarelo, com a Turma da Mônica. Eu li os meus primeiros livros com o Lobato e agora eu faço as ilustrações dos livros do Lobato, uma releitura também. É a obra mais recente? Não, a mais recente são livros escolares, né? Educação, fala do coletivo. Maurício está mostrando para a gente aqui em primeira mão as obras mais recentes. Contos da Carochinha. Aqui crônicas que eu vou relançar. Já saíram há algum tempo. Acabaram, esgotaram, agora eu vou relançar de outra maneira, outra proposta gráfica. E vivemos criando. E de vez em quando a gente faz umas parcerias gostosas. Como, por exemplo, nesse livro aqui, com o Paulo Coelho. Então, nós, na parte de livros, nós estamos parados, estamos criando cada vez mais também, com possibilidade de criar no Japão também. Eu abri uma empresa no Japão, está indo muito bem, já temos produtos nossos lá no Japão, e agora estamos cuidando do contato com as editoras, nesses dias, para a gente planejar alguma coisa para ser lançado lá também, em livros, e depois eu vou brigar com o mangá na terra deles. Eu vou me associar aos mangás japoneses, eu não vou brigar. Continue se associando, continue produzindo, continue criando, porque a gente te ama. Nós crescemos, né? Certamente quem está acompanhando o programa, nós crescemos com o Maurício de Souza, aprendemos a ler com o Cebolinha, com a Mônica, com o Chico Bento, com essa turminha tão querida. Eu adorei conversar com o pai dessa turma, para mim foi uma honra. Muito obrigada, Maurício. Obrigado, Rafaela. Foi um prazer e um dia desse a gente se encontra. Oba, tchau, tudo de bom, obrigada. Até logo, pessoal. Um abração para todo mundo aí. Virtual. E obrigada também a você que acompanhou mais esta edição do programa. Para rever o Iluminuras com o Maurício de Souza e tantos outros, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau.